Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Oppenheimer comunista? Franklin Delano Roosevelt comunista? Governo dos Estados Unidos comunista? Wall Street comunista? Eu estava lá curtindo meu carnaval quando de repente um aluno meu, o Adriano Luchetti, me mandou esse vídeo aqui. Do Oppenheimer você não curte não, cara? Você não gostou do filme? Oppenheimer é que o que eu não gosto li, não. Você chegou a ler a biografia? Não li a biografia. Eu li a biografia lá. O Oppenheimer, vamos olhar até pelo filme, vai. O irmão dele era comunista. A namorada, a esposa dele era comunista. A amante dele era comunista. Ele doou dinheiro pro Partido Comunista. Os caras faziam reunião comunista. Bom, eu não vou passar o vídeo na íntegra aqui porque eu vou fazer um react desse vídeo e tentar responder a pergunta que meu aluno me fez. Esse cara não tá falando muita asneira, não? Então, basicamente, o vídeo de hoje vai ser um react meu a esse vídeo do Guilherme Freire, na sua participação no excelente podcast Ciência Sem Fim do Sérgio Sacani, lá dos estúdios Flow. Então eu já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se tornar um membro apoiador do canal. Além de participar de camarote nas lives que eu faço aqui toda sexta-feira, vocês também terão acesso aos vídeos antes que todo mundo veja. Sem contar que terão ainda um selinho especial de apoiador e ainda vão contar com toda a minha gratidão. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga. Bora pro vídeo? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que aquele é um corte do TikTok. E nele aparece o Guilherme Freire, que até onde eu sei, ele é formado em filosofia. Eu já o conhecia de outros carnavais, literalmente, porque eu já tinha feito um react da participação dos irmãos Alba no Inteligência Limitada, quando eles falam sobre a cultura woke que destruiu os anos incríveis. O Guilherme Freire estava participando desse episódio. Então eu sei mais ou menos do que ele costuma falar relacionado à questão do cinema, porém eu sei também que ele é uma espécie de influenciador de filosofia por parte da direita, também ligado ao catolicismo. É isso que eu sei, me corrijam aqui nos comentários se eu tiver errado. Agora, eu não achei justo fazer um react diretamente lá do TikTok, porque ali já é um conteúdo cortado. E a fala dele já começa como uma série de acusações sobre o porquê ele não gostou do filme Oppenheimer, associando os personagens, ou melhor, né, os personagens do filme, né, que são inspirados em pessoas reais, ao comunismo. Mas eu não tinha entendido muito bem por que isso era especificamente um problema, e aí eu vim assistir aqui o vídeo, o corte completo do próprio canal do Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani, que é esse aí que está aparecendo na tela para vocês. E aí, o corte aqui também começa no mesmo lugar que está lá no TikTok, com o Guilherme Freire falando mal dos comunistas. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada que eu estou perdendo. E aí eu fui no vídeo completo e o que ele tá falando é o seguinte: existe uma discussão prévia entre o Sacani e o Guilherme Freire sobre os filmes do Nolan. E ele vai dizer que para ele o filme Interstellar é o melhor filme já feito na história da humanidade. E que ele é fã do Nolan. E aí começa com essa pergunta do Sérgio Sacani: mas e o Oppenheimer, você não gosta? Aqui é a segunda vez que o Sacani faz essa pergunta para ele. Na primeira, ele vai falar que ele tem mixed feelings sobre o Oppenheimer. Ou seja, ele gostou do filme, principalmente da primeira parte, mas ele não gostou da maneira como o lado comunista do Oppenheimer foi retratado, dizendo que o filme passa um pano para o fato do Oppenheimer ter sido um comunista. Então, ele diz que gosta do filme, mas que tem um mixed feelings em relação ao filme. E aí, agora, nesse corte específico, ele vai explicar por quê. E é, então, a partir daqui que eu vou reagir com vocês, beleza? Então, vamos lá.
Porque o que eu não gosto... Você chegou a ler a biografia? Não li a biografia. Eu li a biografia lá. O que eu não gosto no Oppenheimer o problema ali... Vamos lá, primeiro a minha interpretação dos fatos históricos vai entrar num tema muito político, que eu não estou querendo entrar tanto, mas vamos... Aqui ele está anunciando, olha, a questão do porque eu não gosto tem a ver com as minhas opções políticas, com minha ideologia, que eu não quero entrar tanto aqui porque é um canal sobre ciência, né? Então, ao que deixa entender, eles estão tentando falar de filosofia, com coisas mais relacionadas ao conhecimento científico, e a visão dele, porque ele não gosta do Oppenheimer, tem a ver, do filme, tem a ver com as opções políticas dele, mas mesmo assim ele segue adiante, vamos ver. Em termos muito concretos, assim, o Oppenheimer, vamos olhar até pelo filme, vai. O irmão dele era comunista. Sim. A namorada, a esposa dele era comunista. Okay. A amante dele era comunista. Okay. Ele doou dinheiro para o Partido Comunista. Os caras faziam reunião comunista na sala dele. Uma boa parte dos caras que estavam no Projeto Manhattan era comunista. E aí, assim... Bom, vamos por partes aqui, né? E aí, aqui um desabafo meu. Uma das dificuldades de você fazer história pública e de você tratar da história como um campo de pesquisa, um campo de conhecimento, é porque a história ela tem uma dimensão muito pessoal também, né? A história, os historiadores não são donos da história, né? A nossa memória histórica, a memória histórica de um povo, ela é composta por várias referências, sejam elas ligadas à própria cultura pop, como é esse caso, seja as lembranças que nós temos dos nossos avós contando episódios, coisas que a gente lê em livro, enfim. Existe isso que é parte de uma memória histórica e existe a história enquanto ciência, né? Você pode discutir se história é ciência, mas com um método, uma metodologia, com uma observação das questões e tal. E aí, um dos problemas que a gente tem hoje em dia nessa discussão pública sobre história é que quando a gente vai tentar aprofundar esse debate a partir de elementos que são trazidos e que aparentemente são verdades, né? Então, eu não tenho como negar que o irmão do Oppenheimer, a esposa e a amante do Oppenheimer eram comunistas. Eles sim eram membros do Partido Comunista Americano. Então isso não tem como negar. Ao mesmo tempo, essas informações apenas dadas, elas não podem ser tiradas de contexto. E aí muitas coisas que eu vejo que são problemas em relação ao trato da história na esfera pública, da vida do cotidiano, é que como a gente possui essa memória histórica mais ampla, muitos desses eventos são reconstruídos a partir daquilo que a gente já sabe da história, daquilo que aconteceu na história, né? Então, muitas dessas afirmações que ele vai fazer, inclusive ao longo do vídeo, estão relacionados a documentos que vieram a posteriori. Então elas são descontextualizadas e são documentos que também são enviesados, porque são resultados de obras e livros que tratam do assunto, mas produzidas num contexto posterior em que havia, sim, uma perseguição ao comunismo, né? Então, eu tô falando ali do período do macartismo, que é logo depois da Segunda Guerra Mundial, que existe, de fato, uma caça às bruxas aos comunistas nos Estados Unidos. E boa parte dos nomes que ele cita aqui vão ser não só perseguidos, como vão perder as suas licenças de atuação nos campos em que exerciam, ou então serão presos, né? Haverá sim uma perseguição a esses sujeitos. Acontece que o fato deles serem comunistas durante a guerra não era o mesmo problema dele ser um comunista depois da guerra. Até porque durante a guerra os Estados Unidos eram um grande aliado da União Soviética na luta contra o nazismo. Agora, nessa primeira parte que ele falou aqui, existem algumas imprecisões. Não é todo mundo do Projeto Manhattan não é grande parte do Projeto Manhattan que é comunista. Ao contrário, é uma parte pequena, entre elas o próprio irmão do Oppenheimer.
Na verdade, a maioria dos cientistas que compõem o Projeto Manhattan são americanos, britânicos e canadenses, e nenhum deles efetivamente tem um vínculo efetivo com o comunismo. É verdade que se você for ver, analisar muitos dos perfis que existem ali, você vai encontrar simpatizantes de ideias progressistas. E aí esse é um segundo problema da análise da história, do trato da história nesse ambiente público, que é essa dicotomia que se criou, né? E modelos dicotômicos, vamos e venhamos, eles são mais fáceis de serem mobilizados, né? Porque é quase como você trabalha com causa e efeito. Quando você separa em categorias, fica mais fácil e mais didático para você apresentar o seu ponto. Então, sim, no Projeto Manhattan existiam pessoas que tinham simpatias por ideias progressistas. Agora, spoiler, né? Inclusive, vem adiante. Era muito mais comum do que a gente imagina. Era muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, vamos continuar aqui. O filme entra numa ideia muito forte que é, cara, isso aqui é uma confluência de coisas, nada a ver falar ou pensar que o Oppenheimer era comunista. E aí tem um outro contexto do governo Roosevelt da época que é mais amplo a coisa. Tá, antes da gente entrar nesse contexto mais amplo da época do governo Roosevelt, que é o seguinte, então o problema dele é que o filme trata o Projeto Manhattan, e ó, eu vou dar uma advertência aqui, eu não vi o filme, tá? Shame on me. Mas que o filme trata, e aí eu sei por conta de ver o próprio Sacani já em outras oportunidades falando sobre o filme, e pessoas que assistiram o filme e conversaram comigo. Então o filme trata a ideia do Projeto Manhattan como uma confluência de vários pesquisadores que tiveram acesso a uma grana ilimitada e a liberdade criativa e teórica de colocar em prática as suas aspirações, né, os seus entendimentos sobre a física e tudo mais, né? E que aquilo estava acontecendo por conta de um interesse dos Estados Unidos de desenvolver a bomba para ganhar a guerra. E que então esses sujeitos serviam muito mais aos Estados Unidos do que aos seus interesses ideológicos e particulares. Eles estavam muito mais imbuídos de entregar esse job, né, digamos assim. E para ele não. Tem que ser destacado que haviam muitos comunistas, que o Oppenheimer era comunista e tudo mais. Eu não vejo muito problema, né, deles serem comunistas, ainda mais por conta do contexto histórico. E também eu acredito que seja possível que ali seja um momento de confluências de ideias e de cientistas que estão trabalhando e trocando informações. Pô, você tem ali no Projeto Manhattan, você tem uma série de nomes que foram Nobel, né? Então, imagina só, né? Quando esses caras estão se encontrando e falando e tudo mais, eles estão pensando muito na questão científica. Sorrilho, você está sendo ingênuo. Pode ser, mas também eu não vejo um problema que os sujeitos fossem comunistas e envolvidos num projeto que, no final das contas, atendia sim os interesses do governo americano. Ponto. E outra coisa, apesar de, inclusive, ter amigos comunistas, não é provado que o Oppenheimer fosse efetivamente comunista, ou seja, fosse filiado ao Partido Comunista nem dos Estados Unidos. Não é provado que ele tenha feito, de fato, doações ao Partido Comunista dos Estados Unidos, apesar de que sim, ele era simpatizante. E também não é provado que haviam reuniões comunistas na sala dele e tal. E isso também vem dos relatórios que foram produzidos já na época do macartismo, quando começou-se a perseguir esses sujeitos, né? E aí muitos deles foram punidos, como eu vou falar inclusive adiante. Mas no final das contas, o que eu quero dizer é que, independente deles serem comunistas ou não, o fato é que eles trabalharam para cumprir algo que interessava ao governo americano. Então, de fato, eles foram mais usados do que usaram o governo para suas próprias ideologias. Isso para mim é algo dado. Agora, a segunda parte do vídeo dele, aqui no React, é que ele vai falar: o problema é que o próprio governo americano era comunista. Vamos dar uma olhada. Porque
fica aparecendo na forma como eles induzem na história. Isso é interpretativo, não é questão de... Legal. Como se o que é uma coisa dele. Inclusive, fazia assim, usava isso para controlá-lo. Porque, na verdade, o governo americano não seria ligado ao comunismo, ele é anticomunista, e daí usava isso para controlar o Pearl Harbor. Bom, mas aí tem uma série de coisas do governo Roosevelt que são um pouco mais complexas do que isso. Exemplo, o secretário do Comércio do Roosevelt, que foi responsável pelo New Deal, era um grande admirador da União Soviética. O próprio... Vamos lá, o secretário de comércio que ele está mencionando é o Henry Wallace. De fato, o Henry Wallace teve um papel preponderante na elaboração do New Deal. E aqui tem um problema, porque essa galera que olha por uma ideologia mais de uma direita de hoje, acha que o próprio New Deal já foi comunismo, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Então, o Henry Wallace, ele foi secretário do Roosevelt, já ali 38 a 44, se eu não me engano, mas ele foi um articulador do New Deal, no começo do New Deal, já em 1933. Então ele era um sujeito, de fato, bastante importante. Em 1944, ele vai até a União Soviética, porque ele defendia a existência de uma cooperação internacional, principalmente como um esforço de guerra para vencer o nazismo e se estabelecer a paz no mundo, né? Discurso de Miss Universo, mas basicamente é isso. E aí, lá na União Soviética, ele fica, de fato, impressionado com os avanços sociais que se produziu em pouco tempo na União Soviética, e esse é um ponto que eu vou voltar ali mais para frente. Mas também ele vai elogiar o próprio Stalin como uma liderança política. Agora, se você quiser dar uma olhadinha, você vai ver que não é só isso. Ele também foi um grande crítico da União Soviética. Ele foi um crítico do autoritarismo, ele foi um crítico da expansão sobre a Ásia e sobre a Europa. Ele defendia a autodeterminação dos povos e, por conta disso, ele fez bastante críticas ao stalinismo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode dizer que ele era um sujeito de um perfil de um socialismo democrático, ou então um social-democrata, mas ele não era necessariamente um comunista. Agora, é difícil você encontrar na época alguém que não era social-democrata, porque o liberalismo havia entrado em colapso, né, ali após a Primeira Guerra Mundial. E todas as críticas que existiam ao liberalismo levaram a uma série de novas formulações, inclusive para se pensar um tipo de liberalismo que levasse em conta a participação do Estado, como a gente vê na escola de Freiburg, na Alemanha, né? Que vai se chamar ali de novo liberalismo, e muita gente confunde com o neoliberalismo atual de maneira equivocada. Esse é um assunto para outro vídeo. Então a participação do Estado, né, e de modelos sociais democratas era algo que estava em voga não apenas na Europa, mas nos Estados Unidos também. De se pensar até mesmo um liberalismo com participação do Estado, de economias mais planificadas, e parte dessa admiração que todos tinham por essas novas correntes de pensamento vem do próprio sucesso econômico que a União Soviética teve de 17 até 29. Então você já tinha várias experiências que mesclavam o capitalismo com o Estado, e nos Estados Unidos está acontecendo. Muitos falam assim, é um modelo keynesiano. Vale lembrar que o modelo keynesiano, só vai surgir em 36. O New Deal já começa em 33. Porque isso demonstra essa tentativa de vários governos de mesclar Estado com o capitalismo. E o que o New Deal está fazendo, basicamente, é isso. Então não, o Henry Wallace realmente fez elogios à União Soviética, ele ficou espantado com o crescimento e desenvolvimento da União Soviética, falou que isso era resultado da liderança do Stalin, mas também foi um crítico da União Soviética, da sua expansão pela Europa, pela Ásia, defendeu o direito à autodeterminação dos povos, foi contra o autoritarismo, entre outras coisas. Vamos seguir. Alger Hiss, que é o criador da ONU do lado americano, foi condenado como espião soviético. Ele era literalmente um espião soviético. Não, o Alger Hiss não era literalmente um espião soviético. Não, o Alger Hiss, ele não foi o cara do lado americano que criou a ONU. O Alger Hiss era secretário do Franklin Delano Roosevelt. Né? Então ele era um assessor do Franklin Delano Roosevelt e ele participou então das negociações para a organização da ONU.
E ele não era literalmente um espião soviético, né? Ele foi condenado, né? E aí eu entro nessa questão de muitos desses sujeitos que depois foram identificados como comunistas e sendo já o comunismo no macartismo entendido como algo negativo, esses caras foram perseguidos. E o Alger Hiss foi condenado por perjúrio. Por quê? Quem fez a acusação de que ele era um espião comunista foi um sujeito chamado Whittaker Chambers, que esse sim era um espião comunista. Ele fala, o Alger Hiss trabalhou comigo, né? Ele era um espião comunista. E aí quando começam as investigações em torno do Alger Hiss, ele vai falar que não, eu não conheço. E depois se descobre que de fato eles se conheciam. E aí então ele é condenado por ter mentido, por perjúrio. E não por ser literalmente um espião comunista. Aliás, existe uma ampla discussão sobre isso até os dias de hoje, se ele foi ou não foi um espião comunista, né? Sim, ele era simpático ao comunismo, sim, ele tinha um cargo importante no governo Roosevelt, mas cravar, sim, ele foi literalmente um espião comunista é um pouco forte. Mas vamos seguir. O Roosevelt trocava cartas com admiração sobre Stalin, que ele chamava de Uncle Joe, e o embaixador americano era um grande admirador também da União Soviética e visitou os gulags. Vamos lá. Sim, o Franklin Delano Roosevelt trocou cartas com o Stalin e em uma dessas cartas ele o chamava de Uncle Joe. Vejam bem, isso, se você tira do contexto histórico, fica parecendo indefensável. No entanto, mais uma vez, esses eventos estão acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, em que os dois são aliados. E muitas dessas formas, como o Franklin Delano Roosevelt se referia ao Stalin, era a forma de forçar uma intimidade. De, olha aqui, Uncle Joe, veja bem. Né? Isso não quer dizer que ele era um admirador do Stalin porque ele escrevia cartas de cunho positivo ao Stalin. Porque os dois eram os mandatários de dois dos principais países responsáveis por combater o nazismo e eles eram aliados. Né? Então, existe até um livro muito bom que trata dessa questão, que foi organizado pela Susan Butler, que se chama Prezado Sr. Stalin, os bastidores da Segunda Guerra Mundial na correspondência de Franklin Delano Roosevelt com Stalin. É alguma coisa assim o nome, eu vou deixar link aqui para vocês na postagem, para que vocês confiram esse livro e que fala isso, olha... Sim, eles tinham pronomes de tratamentos positivos entre eles e isso está inserido no contexto da guerra. E todo mundo sabia disso. Por que só recentemente isso veio à tona? Porque durante o macartismo houve um projeto de silenciamento dessa memória em que a União Soviética foi parceira dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Então houve um processo deliberado de se subornar essas informações, entre elas essas cartas, mas elas sempre estiveram lá disponíveis, né, na biblioteca do Franklin Delano Roosevelt, e sempre foi acessível. E aí o que fez a Susan Butler foi trabalhar essa parte em que eles se consideram, né, uma vez que eles estão lutando do mesmo lado, tá? Mas vamos lá. Não viu problema algum na época, voltou e o Roosevelt também não fez. Tem textos do Roosevelt citando, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na época, era um grande admirador também da União Soviética e visitou os gulags e não viu problema. O Roosevelt trocava cartas com admiração sobre Stalin, que ele chamava de Uncle Joe, e o embaixador americano era um grande admirador também da União Soviética e visitou os gulags e não viu problema algum na época. Bom, aqui sim, o embaixador que ele está falando é o Joseph Davis. De fato, o Joseph Davis não apenas era um simpático, um simpático da União Soviética, mas como ele visitou a União Soviética, acho de 36 a 38, e ele sim voltou com essas palavras, dizendo que não encontrou problema nenhum e tudo mais, mas ele também vai ser um cara perseguido no macartismo, porque ele vai escrever um livro contando essa Operação Moscou, ou Missão Moscou, alguma coisa assim, em que ele relata o período que ele esteve lá, e ele
sim, enche de muitos elogios à União Soviética e tudo mais. Esse livro depois virou um filme e esse filme foi proibido de ser exibido durante a época do macartismo. Então, de novo, a gente está olhando ali muito do julgamento que está sendo feito a essas pessoas, sejam elas o Oppenheimer, o Ries, o secretário de comércio, o diplomata, a partir de conclusões que foram feitas e de obras que foram elaboradas no contexto do macartismo e com toda o objetivo que se tinha na produção desse material, que era desqualificar o comunismo, tá? Então, me parece um pouco que a leitura que ele faz aí tá bastante eivada dessa literatura produzida após durante o período do macartismo. Mas vamos continuar aqui, porque agora vai ter uma coisa interessante. Quer ver? Espera aí. Voltou e o Roosevelt também não fez. Tem textos do Roosevelt citando inclusive dos direitos americanos serem comunistas, e o Roosevelt mostrava simpatia por várias coisas. A esposa dele inclusive deixou escapar várias frases nessa linha. Tem outro... Galera, isso se chama primeira emenda. O direito das pessoas nos Estados Unidos serem comunistas tem um nome, chama primeira emenda. Inclusive, a primeira emenda garante, inclusive, que hoje nos Estados Unidos existam pessoas que se autodeclarem como nazistas. Então, isso se chama primeira emenda. Então, um presidente defendendo o direito das pessoas de americanos serem comunistas, lembrando, no momento em que eles são aliados. O Roosevelt morreu, a guerra não havia terminado, né? Vale lembrar isso também. Então, defender o direito das pessoas a ser comunistas, vamos e venhamos, isso é a primeira emenda. A Eleanor Roosevelt era embaixadora depois, virou embaixadora, era uma pessoa política, enfim, e defensora de direitos humanos e tudo mais, então fazer essa declaração. Também que o Federal Reserve americano de Nova York ajudou a financiar a Revolução Russa. Sim. E a galera que está envolvida no Federal Reserve de Nova York está envolvida na eleição do Roosevelt também. Ou seja, na verdade, não só... Mas ali aquele aí, período ali é um período complicado, porque na verdade os Estados Unidos está do lado da União Soviética, né? Os Estados Unidos era aliado, mas olha que curioso. Muito curioso. Mas eles já estavam preparando o que ia vir depois, Pois é, mas olha só que curioso. Em certa medida... porque, por exemplo... Agora é interessante que o Sacani colocou ele nas cordas. E a saída dele, apesar de parecer feliz, ela tem alguns problemas que eu vou tentar matizar aqui com vocês. Por exemplo, o Partido Socialista Americano é mais antigo que o russo. E os americanos ajudaram a fundar o russo, não o contrário. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Porque a primeira... Não é verdade. Não é verdade. Assim, o Partido Socialista Americano, ele é ali de 1895, até um pouco antes. E ele é uma dissidência. O Partido Socialista ou o Partido Comunista, se eu não me engano, é já do início do século XX. Mas você tinha outros partidos que cumpriam esse papel. Então você tinha o Partido Social Democrata. Enfim, vários deles estão ligados a um sujeito muito importante que era um socialista admitido, que era o Eugene Debs, né? Então, sim, o Partido Comunista ele existia antes nos Estados Unidos, porque já é um país industrializado, você tem uma presença forte de alemães, irlandeses, escoceses, que vieram trabalhar nas indústrias americanas e que trouxeram, húngaros, enfim, austríacos, que trouxeram boa parte da cultura operária. E essa cultura operária já tinha consigo, entre outras coisas, como o próprio futebol, né, o futebol soccer, o socialismo. Então o socialismo ele existe nos Estados Unidos antes porque, historicamente, os Estados Unidos se industrializou antes, vieram vários anarquistas, né? Os times de futebol que surgem nos Estados Unidos ali na década de 1910 e tal... Eles estão relacionados a esses trabalhadores. Você vai ter uma série de protestos e manifestos ali na era progressista e na era de ouro que já vão contar com esses personagens. Agora, eles não ajudaram a criar o Partido Socialista na União Soviética. Essa informação ela carece de ancoragem, como diria o meu amigo professor Igor.
Internacional Comunista foi em Londres. E de Londres ela migrou para Nova York. Em Nova York já tinha uma série de estruturas do Partido. Bom, mas aí é o caráter internacionalista do próprio comunismo, do próprio socialismo, né? Então, assim, o Partido Comunista Brasileiro ajudou a fundação do Partido Chileno, ou, enfim, acho que o chileno é anterior, mas enfim, acho que são próximos. Mas entende onde eu tô querendo chegar? Existe um caráter internacionalista, né? Então, falar, o Partido Americano Comunista ajudou na fundação, é uma cravada que não cola, não. Comunista, que migraram, por exemplo, a era progressista americana começa em 1895, uma coisa que quase ninguém sabe. O Partido Democrata era cheio de simpatizantes do comunismo muito antes de ter a Revolução Russa. Então, eu acho que tá errada essa informação. Eu não posso cravar aqui que ela está errada. Mas olha só que interessante. A era progressista americana, ela realmente começa ali em 1890. Você tem a Era de Ouro, que é depois da Guerra Civil. Então, a Era dos Magnatas e tudo mais. Tem até uma série que eu sempre indico, né? A Gilded Age, da HBO, que trata disso. Mas, logo depois disso, começa a Era Progressista. Só que não é o Partido Democrata que era progressista. Existem vários movimentos que eram mais progressistas, que surgiram naquele momento. O que levou aos partidos tradicionais, republicanos e democratas, a se adaptarem a essas pautas que estavam surgindo, que vinham tanto de trabalhadores do campo, quanto de trabalhadores das cidades. Então você tinha uma onda muito populista pela adesão ao bimetalismo, à prata e ao ouro, porque os sujeitos do campo usavam muito prata, porque eles tinham acesso a isso no processo de mineração. E aí você tinha esse double standard, né? Era um dos temas correntes em pesquisa, nas campanhas. O principal candidato democrata nesse período é um sujeito chamado Grover Cleveland, né? E ele não é necessariamente progressista. Ele é um cara que pregava livre mercado, ele era um cara que pregava as tarifas alfandegárias mais baixas, e por isso ele foi associado, em uma das suas tentativas de eleição, a ser amigo da rainha, o que afastou o eleitor irlandês de Nova York, que não votou nele, e aí ele perdeu por um fiapo de cabelo a sua reeleição, e depois foi eleito novamente em seguida. Então, ele não é um progressista nesses termos. Sabe quem era um progressista nesses termos? Theodore Roosevelt. Então, nessa adaptação dos grandes partidos a uma mentalidade progressista, de reivindicação que vinha por parte dos trabalhadores, o principal ícone que nós temos desse período se chama Theodore Roosevelt, do Partido Republicano. Ele era um progressista. Tanto é que quando, em 1912, ele é proibido pelo partido de concorrer a uma nova eleição, ele sai e funda o Partido Progressista da América. O Bull Moose Party, que tinha um alce como símbolo, e era o Partido Progressista da América, fundado pelo Theodore Roosevelt, um republicano. Tá? Então, há um período da história do Partido Republicano em que ele é progressista. E é nesse momento, na virada do século XIX para o século XX. E aí é uma das coisas mais interessantes que nós temos e que afasta o New Deal das outras correntes europeias, é que ele tem as suas próprias raízes no progressismo. Ele não precisa buscar no marxismo ou na social-democracia alemã, né, ou inglesa, as correntes, né, as bases de fundamentação do seu próprio pensamento. A era progressista produziu uma série de autores, de pensadores e de sujeitos que estão pensando, inclusive, o liberalismo e que vão se dar sustentação para projetos como foi o New Deal. Então, o New Deal tem as suas próprias heranças internas de elaboração, de constituição, que o afasta, inclusive, dos modelos europeus, que estavam, sim, mais próximos ao marxismo. Então, olha só que interessante. A era progressista que ele está usando aqui como exemplo, para falar que o progressismo existe, e aí ele está confundindo progressismo com marxismo, com comunismo, colocando tudo numa coisa só,
na verdade, o que dá ao progressismo americano uma autenticidade, né? Mas vamos lá. Tanto que, como eu citei agora, os mesmos criadores do Federal Reserve ajudaram a financiar lá. E uma das maiores pautas da Segunda Guerra era o dólar ser a moeda dominante. Dominante ali, né? E a ONU. A ONU que era junto com o Stalin. E que fica em Nova York. Pô, mas aí é a interpretação de que a Primeira Guerra só virou a Segunda Guerra e resultou na ascensão do nazismo porque faltou liderança e confiança. São teorias das relações internacionais nesse período. E que boa parte do que aconteceu então foi porque naquele momento, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não tinha condições de exercer a liderança e os Estados Unidos se recusou. Porque o Woodrow Wilson ele propõe a criação das Ligas das Nações, ela é criada, mas sem os Estados Unidos, porque o Woodrow Wilson é derrotado, primeiro pelo Senado e depois na eleição em que o candidato democrata perde para o candidato republicano, Warren Harding, que tinha como discurso America First, mais nacionalista e menos internacionalista. Então esse discurso aí que existia de criação de uma ONU é algo que vinha, e do dólar como uma moeda internacional, era para facilitar transações, para que existissem maior confiança, tanto jurídica quanto financeira, e um país que fosse exercer a liderança ocidental, né, para que não redundasse a Segunda Guerra numa Terceira Guerra Mundial. É isso que foi planificado, e é isso que hoje em dia o Trump, por exemplo, questiona, que ele quer saber por que os Estados Unidos têm que, enfim, né, exercer o protagonismo perante a ONU, porque foi algo que se estabeleceu ali naquele momento. Um prédio que era da família Rockefeller, que foram entre os financiadores da Revolução Russa. Então, aqui, ó, os Rockefellers, como o JP Morgan, como, enfim, vários magnatas que existiram nos Estados Unidos, eles tinham negócios na Rússia. Eles mexiam com petróleo. Então, eles tinham negócios tanto com o czar quanto com os soviéticos. Eles são capitalistas fazendo o que capitalista faz. Negócios. Né? E aí, não quer dizer que eles financiaram a Revolução Russa. Eles fizeram negócio com os soviéticos depois da Revolução Russa. Como eles fizeram com o czar antes. Entende? Então, assim, daí a financiar... É difícil entender, até é difícil para a pessoa que não entrou na bibliografia, da narrativa que nós ouvimos, entender o quanto tinha de grana americana para o movimento comunista como um todo. Então, na real, ao invés de falar que tinha infiltração comunista nos Estados Unidos, é mais correto em alguns aspectos falar que, na verdade, tinha um monte de americano bancando a mesma coisa para ser comunista. Não só mas isso. Será que porque eles não estavam lutando por um mal maior ali? Não, porque repara que isso que a gente está falando é cronologicamente muito anterior à ascensão do fascismo, certo. Ao financiamento do FED. Tá, você está falando antes lá claro, no começo, tá. Mas a galera é a mesma, porque o Partido Democrata é o mesmo da Primeira Guerra, é o mesmo da Segunda. A galera que criou o FED é a mesma galera que estava na Segunda. Pelo amor de Deus! Então, aqui é uma coisa que é interessante a gente falar, pontuar. Eu acho que ele vinha bem, depois ele foi confrontado e aí buscou algumas respostas. Vejam, o Partido Democrata, o mainstream do Partido Democrata até a ascensão do Franklin Delano Roosevelt é não conservadora, é reacionária. Tá? São ainda aqueles personagens que têm sua vinculação com o Sul profundo, né? Inclusive o Woodrow Wilson, apesar de dessa percepção internacionalista, né, porque ele era historiador, cientista político e tal, ele era um cara profundamente racista. E ele vinha do sul dos Estados Unidos e tinha vinculação, a base eleitoral do Partido Democrata é o sul profundo, né, que é justamente os países onde existia a escravidão, que foram derrotados na Guerra Civil. Né? Então, o core do Partido Democrata é isso. No início do século XX, por conta dessas ideias progressistas que eu mencionei, é que vai se produzir tanto no Partido Republicano, personificados no Theodore Roosevelt, quanto no Partido Democrata, correntes progressistas que aos poucos vão ganhando um maior protagonismo.
essa corrente só vai chegar e se transformar hegemônica no Partido Democrata na segunda eleição do Franklin Delano Roosevelt em 36. E é uma corrente que ela é liberal social. Que ela parte do seguinte pressuposto: a liberdade sonhada por Thomas Jefferson só vai ser possível de ser atingida se nós tivermos um Estado forte como queria o Alexander Hamilton. Então, é a partir do momento, essa concepção é o seguinte: a igualdade é o pressuposto fundamental para se atingir a liberdade plena sonhada por Thomas Jefferson. E por isso, nós precisamos de um Estado que forneça um bem-estar social que seja capaz de trabalhar com pressupostos comuns para todos, para que eles atinjam a liberdade. Porque senão não é. Né? Então ali é um tipo de liberalismo social, e é por isso que essa galera se chama de liberal. Porque é ali, na década de 1930, que esse liberalismo social se transforma em mainstream no Partido Democrata. Claro, lá em 1945, no final da guerra, muitas das ideias propostas, como a ONU, a criação do dólar como moeda única e mecanismos democráticos para a prevenção de futuras guerras, estão ali nos 14 pontos do Woodrow Wilson. Mas aquilo é uma coisa do Wilson. Né? Tanto é que ele é derrotado quando ele pensa assim, certo? Então, o Partido Democrata, já ali no final da Segunda Guerra, era alguém diferente. E vou te dizer, a partir daí, esse pensamento liberal social não apenas foi mainstream no Partido Democrata, como nos Estados Unidos. O Eisenhower vai falar o seguinte: o New Deal é uma coisa americana, eu não vou lutar contra o New Deal. O Eisenhower, o general do exército, do Partido Republicano, presidente dos Estados Unidos. E boa parte do que ele vai implementar como New Deal, já numa forma diferente, mas começa com o próprio Harry Truman, é um estado de bem-estar social não focado tanto nos direitos, mas nos benefícios, nos serviços, nas coisas que são ofertadas, e aí já incorporando a iniciativa privada. Então não é o mesmo partido, tá? É o mesmo partido, que curiosamente também é o mesmo partido da escravidão. Mas é um outro... Aí, porque mudou! Duas guerras. Tem muita gente, tem os historiadores que falam que a gente teve uma guerra só, com um curto período de trégua. Eu diria que assim, quando nós olhamos esse período das guerras, a gente tem uma visão limitada, porque que aqui abre uma... Por isso, a minha crítica ao Oppenheimer abre uma janela gigantesca. Sim, exemplo. Bom, a partir daqui ele já vai começar a falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as motivações, né? Uma interpretação dele muito vinculada a uma perspectiva de destruição das monarquias, né? Ligadas inclusive ao catolicismo e tudo mais. Eu não vou entrar nessa discussão porque o que me interessa aqui é a história dos Estados Unidos, que é o que eu faço. Eu só queria trazer uma última informação, que é algo que está no vídeo completo, né, que eu comentei com vocês, que eu fui ver, porque eu não queria fazer uma análise só de um corte do TikTok, e mesmo quando eu fui pro corte do YouTube, eu achei que tinha uma coisa que eu não estava entendendo, né? E aí eu entendi que ele gosta do Oppenheimer, mas ele tem essa crítica e tal, como eu já comentei anteriormente, e aí eu tô fazendo essa reação aqui ao que ele menciona. Agora, sobre a questão de Wall Street ter financiado a Revolução Russa, que ele menciona, no vídeo ele menciona que ele tira isso de um autor chamado Anthony Sutton, num livro que é chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution. O que ele não menciona é que esse livro era uma trilogia. Então ele vai falar, o primeiro livro é como Wall Street financiou a Revolução Russa, bolchevique. O segundo livro é como a Wall Street financiou o nazismo. E terceiro é como o Wall Street compra o inimigo perfeito para se lutar contra. Tá? Então, essas mesmas prerrogativas elas têm que ser então pensadas para esses outros dois problemas. Né? Acontece que o próprio Sutton é um autor bastante contestado. Ele escreve em 1970 e depois disso a sua obra já foi revista, né, por outros historiadores, e o que se percebe é que ele escolhe demais as suas fontes para chegar nas suas próprias conclusões.
né? Então ele escolhe fontes que vão afirmar, né, o que ele parte de um pressuposto. Existe um problema metodológico, então, nas obras do Sutton, que ele está usando como referência, que é justamente a escolha de fontes que comprovam uma hipótese a priori. Aí você fala pra mim assim, Sorrilha, todo mundo faz isso. Quando é no meio científico, não. Por isso que existe a comprovação por pares e tudo mais, né? A leitura dos trabalhos e avaliação por pares. Eu já tive uma oportunidade de conseguir uma bolsa que eu parti de um pressuposto na minha pesquisa, e quando eu, de fato, comecei a minha pesquisa, com 2 semanas eu vi que o meu pressuposto estava equivocado. A minha hipótese estava equivocada, né? E o que eu vou fazer? Vou buscar documentos que afirmem a minha hipótese? Isso não é legal, né? Não é assim que a gente faz. Então eu comecei lá o vídeo falando da questão metodológica e tal. Então é um pouco disso que eu tô mencionando aqui com vocês agora. Existem certas metodologias que são caras ao historiador, mas que às vezes isso no debate público vai se perder. E às vezes quem consegue sintetizar isso numa guerra de A versus B, ou trabalhar com uma informação que mobiliza aquilo que hoje eu sei o que é o comunismo, que hoje eu sei o que foi o macartismo, ela é difícil para o próprio historiador trabalhar nas redes públicas, né? Assim, nas redes sociais. Por isso que o vídeo tem quase 1 hora de duração, o meu react de um vídeo que tem ali 4 minutos e 30, né? Porque quando você tem que parar para explicar que uma coisa fora do contexto ganha outro significado, você precisa de tempo, né, para explicar. Aí, porque se você for usar essa mesma lógica, o Oppenheimer era comunista, então logo o Projeto Manhattan tinha também um interesse ideológico por trás dele, você vai ter que transportar essa sua compreensão para o projeto espacial dos Estados Unidos. Então você vai dizer que o projeto espacial dos Estados Unidos, que foi liderado por um nazista, né, que é o Von Braun, que lutou na guerra ao lado do Hitler, que desenvolveu foguetes, os foguetes V2 e tudo mais, na época que estava com o Hitler, e depois foi trabalhar para a agência, e isso torna esse projeto de busca pela corrida espacial num projeto nazista. Enfim, falei várias vezes a palavra nazista, meu vídeo será completamente desmonetizado, então é por isso que eu peço para vocês que se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, não sejam inscritas. Considere se transformar membro do canal também, membro apoiador. Aliás, quero aproveitar para agradecer a todos os membros do canal que contribuem para que esse projeto de história pública continue funcionando. Então, um grande abraço para a Cláudia Bolvo, o Rodrigo Sorrilha, o William Spengler, o Luiz Rodrigues, o Eduardo Mício, o João Serra e o Pedro Nunes. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Se você chegou até aqui e também quer ver o seu nome mencionado como apoiador do canal, já sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo. See ya!